Muito bem, a gente começa a edição de hoje contando a você, ouvinte, que o Congresso aprovou ontem, com um atraso enorme, o orçamento para 2025. Tanto no governo quanto nas empresas, existe um princípio bem básico, né? A gente planeja o orçamento para o ano seguinte, calcula as receitas, as despesas do próximo ano e aí depois administra tudo tendo em mãos esse planejamento. Só que não foi esse o caso do governo deste ano, que entrou em 2025 sem orçamento, porque os parlamentares não chegaram a um entendimento com o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal a respeito das emendas parlamentares. Por falar em emendas, o governo Lula liberou essas emendas para facilitar a votação. E o orçamento de 2025 está prevendo mais de 50 bilhões de reais em emendas. A gente já está com o nosso entrevistado de hoje na linha para nos ajudar a entender um pouco mais desse texto que foi aprovado ontem no Congresso Nacional. É o economista e ex-deputado federal Marcos Pestana, atualmente diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. O Marcos, que inclusive está prestes a embarcar em um voo, mas que fala com a gente por telefone direto do aeroporto. Marcos, um bom dia para você. Muito obrigada pela sua participação. Vamos começar por esse superávit que o governo está prevendo de 15 bilhões de reais. Na sua avaliação, é plausível que o governo vai, de fato, conseguir economizar esse dinheiro todo? Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Dizem que Deus ajuda quem cedo madruga. Começando cedo aí. Um prazer falar com os ouvintes da Nova Brasil. Olha, Ariane, é factível essa meta, mas eu diria que é preciso ver mais a floresta do que a árvore. Está previsto no relatório que foi aprovado na peça orçamentária um superávit primário muito pequeno. O Brasil tem como meta zerar o déficit. Isso é suficiente para a economia brasileira e para o futuro do Brasil? Não. O Brasil precisa gerar superávit de 2,5% do PIB para estancar o crescimento da dívida. Nós precisaríamos de um superávit de 300 bilhões. E ficamos discutindo ali na margem a projeção da Instituição Fiscal Independente. É um pequeno déficit. Não, o Brasil continuará no vermelho, usando a margem de tolerância que a legislação permite, que o arcabouço fiscal permite, de não zerar o déficit completamente, mas ter uma margem de 0,25% do PIB. O relator, nas suas contas, nós achamos que as receitas estão um pouco superestimadas, não vão se confirmar na prática, mas vai ficar oscilando ali em torno do déficit zero. Só que nós precisamos de 2,5 positivo. É hoje o orçamento mais engessado do mundo. Não se tem notícia em nenhum país de um orçamento tão engessado. Para o ouvinte ter noção, 6 despesas levam 80% do dinheiro. Previdência, folha de salário dos servidores civis e militares e dos outros poderes também, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, auxílio desemprego e abono salarial. Essas 6 despesas que eu listei levam 80% do dinheiro que o presidente da República tem para governar. E depois vem a vinculação de educação e saúde, que são setores prioritários para a população. Então, a margem de investimento é quase ridícula para um país do tamanho do Brasil e com os desafios que nós temos na ciência e tecnologia e na infraestrutura. Enquanto os países asiáticos, Indonésia, Tailândia, Coreia do Sul, Vietnã, China, Índia, estão investindo mais de 30% do seu PIB, o Brasil está com apenas 17%. O que constrói o futuro é o investimento. E o investimento, vocês veem só, o presidente Lula tem para governar de recursos primários líquidos 2,250 trilhões. No entanto, o PAC, que é a menina dos olhos do presidente e que seria o investimento estratégico planejado, são apenas 60 bilhões, menos de 3%.
Então, isso tem que ser repensado. Pestana, mais uma vez, obrigado pela tua companhia com a gente aqui nesse início de sexta-feira. Essa sua frase é muito boa. O orçamento mais engessado do mundo, viu, Ariane Bittencourt? E você que nos acompanha, é o orçamento brasileiro. Pestana, eu queria te perguntar o que mais te chamou a atenção nesse orçamento aprovado ontem com atraso. A mim, eu partilho com você e com os nossos ouvintes, foi o fato de, apesar de ser o orçamento mais engessado do mundo, apesar dessa dificuldade toda de ter margem para investimento, o dinheiro para as emendas ficou garantido. Essa parece ser a prioridade da turma. Para você, Pestana, o que mais te chamou a atenção, por favor? Olha, a questão das emendas desperta muita polêmica, mas, Diego, primeiro um prazer te reencontrar, que tanto tempo que a gente não se fala, mas vamos lembrar bem, Diego, o orçamento nasceu no século XVII, o orçamento público, na Inglaterra, associado à fundação do parlamento. Era para limitar o poder absoluto do rei, do monarca absoluto. A sociedade se revoltou e o rei não poderia mais criar impostos e determinar despesas. Ele decidia entrar em guerra, construir castelos, sem perguntar a ninguém, e aumentava impostos. Aí a sociedade na Inglaterra se revoltou, e aí teve o primeiro marco legal constitucional, onde se organizou o orçamento público. Então, eu não tenho preconceito, eu acho às vezes a análise carrega um certo viés preconceituoso contra as decisões do parlamento. O parlamento é legítimo. Em todo o mundo, o parlamento, nos Estados Unidos, na Europa, o parlamento é determinante na fixação do orçamento. São lados da mesma moeda. O parlamento nasceu junto com o orçamento público. Foi a motivação para criar a estrutura institucional parlamentar, foi exatamente a organização do orçamento, determinando receitas e despesas. Dito isso, também são 50 bilhões em 2 trilhões e 200. Então, também é uma parcela menor que 3%, muito menor que 3%, e que os parlamentares alocam. Eu tenho conhecimento profundo porque eu fui parlamentar por 8 anos. As emendas individuais são de grande utilidade se forem bem utilizadas. São postos de saúde para as equipes de saúde da família terem dignidade no seu local de trabalho. São obras de infraestrutura, como pontes, calçamentos, que o município, a maioria dos municípios não tem dinheiro para fazer. São farmácias para o SUS, centros de fisioterapia, escolas infantis. Então são coisas, eu sei emendas que eu na época coloquei, que foram essenciais na área de infraestrutura, educação e saúde. Então não é um pecado capital você, o parlamentar, levar recursos para os municípios onde ele é uma liderança consolidada e é uma pessoa reconhecida, conhece a realidade, tem intercâmbio com prefeitos e vereadores. As emendas de bancada estadual, houve muita distorção. Na minha época, era só para obras estruturantes estaduais. Então eu lembro que Minas Gerais, que é o meu estado, nós colocávamos, era quase um samba de uma nota só, não era de execução obrigatória. Então era metrô de Belo Horizonte, Rodoanel e duplicação da BR-381 no trecho BH-Governador Valadares. E equipamentos e modernização dos hospitais universitários. Com o tempo, houve uma distorção nessas emendas estaduais e se criou a chamada rachadinha, né? Onde você coloca um dinheiro lá e você coloca, 50 milhões no Ministério da Agricultura e cada um indica tantos tratores para tantos municípios. Não é a função da emenda estadual. E as emendas de bancada, essas foram a mais distorcida, passou pelo orçamento secreto. Agora o Supremo e o Congresso chegaram a um termo comum,
Mas as emendas, na minha época, não eram de caráter local nem regional. Eram correções no orçamento setorial para políticas públicas nacionais. Eu vou dar um exemplo. Eu fui 8 anos da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Câmara. As nossas emendas de comissão era, por exemplo, estava faltando dinheiro para atenção hospitalar. Aí os governos estaduais e as prefeituras pressionavam que o orçamento estava baixo. A gente ia lá e realocava. Por exemplo, uma rubrica lá para atenção ao espectro autista. Aí estava com muito pouco dinheiro, a gente remanejava. Mas não era com caráter nem estadual nem local. Isso, quem cumpre essa função são as emendas individuais e as emendas de bancada estadual. Então foi distorcido ao longo do tempo e por isso gera essa polêmica toda. Eu volto a dizer, eu não acho que há diferença de qualidade quando a decisão é tomada pelo Executivo ou pelo Legislativo. O que é importante é ter boas regras de governança. Boas regras, e é isso que a interlocução do Parlamento com o Supremo está tentando erguer. Uma regra do jogo que seja legítima, gere eficiência e qualidade no investimento. Muito bem, agora às 6h43, a gente conversou ao vivo com o Marcos Pestana, ele que é economista, foi deputado federal e atualmente dirige a Instituição Fiscal Independente. Marcos, obrigada pela conversa, pela disponibilidade, boa viagem para você. Muito obrigado, estou sempre à disposição e bom trabalho para vocês aí na Nova Brasil. Obrigado, Pestana. 6h44. Ariane, deixa eu só fazer alguns comentários sobre a fala do Pestana. Primeiro, a gente não interrompeu, porque é sempre uma aula ouvir o Pestana. Você vê que ele vai ali com muito didatismo, tentando explicar para a gente e conseguindo muito bem esse assunto tão, às vezes, árido e, ao mesmo tempo, importante para nós, que é o assunto do dinheiro, que é o nosso dinheiro, é o orçamento. Eu também, assim como o querido Pestana, não tenho preconceito algum com emenda parlamentar, desde que essa emenda parlamentar seja distribuída com a devida transparência e seja usada e aplicada realmente, definitivamente, para o seu destino fim. Eu tenho um preconceito com dinheiro na cueca, eu tenho um preconceito com dinheiro dentro de mala que é jogado pela janela quando a Polícia Federal chega, e eu tenho preconceito quando às vezes falta dinheiro de um lado numa área que também merece a atenção do governo e vai para esse orçamento. A própria Marilene, que está acompanhando a gente aqui, nosso ouvinte, diz, nós vamos dar todo o dinheiro para o orçamento secreto. É essa sensação que dá, né? Nesse orçamento mais enxuto, qual foi a expressão que ele usou? O orçamento mais engessado do mundo. A gente não tem nenhum engessamento para liberar dinheiro para as emendas parlamentares. Eu adorei a aula que o Pestana deu para a gente sobre a explicação do orçamento e a força dos parlamentos. O problema é que eu não sei se o Brasil tem cultura, viu, Pestana? Queria dizer isso para ele ao vivo no ar, mas ele tem que barcar e o nosso horário já está estourando. Mas eu não sei se o Brasil tem cultura. A comparação com a Inglaterra é ótima, mas somos culturas políticas bastante diferentes.